Adriano, Corinthians vai até Fortaleza, começa perdendo por 1-0 e vira para 3-1, 3 pontos mais na classificação pro Timão. Tá aí os gols para você acompanhar. Osvaldo jogou a bola para dentro da área e o Manuel, gol contra do Manuel ou Osvaldo, vamos ver a súmula. Foi dado pro Osvaldo, né, o gol. Tá aí o Osvaldo comemorando. Depois o Bozelli empata o jogo, passe do Pedrinho, não é isso? Isso. E uma bela jogada do Pedrinho, né? O Bozelli estava mortinho no jogo. O Pedrinho estava dono do meio campo do Corinthians, saindo da ponta direita para dentro. O Pedrinho foi o cara do jogo. O Pedrinho foi o jogo. Tá, aí o Bozelli e o terceiro gol foi um golaço, né? Ainda vendo aí o segundo gol do Bozelli. Né? Esse é o gol de empate. Esse é o gol de empate, 1-1. Depois o Matheus Vital vai receber uma bola no contra-ataque, vai enfiar. Sim, a enfiada do Pedrinho, O Pedrinho fica no mano a mano com o Roger Carvalho. Vai pra cima e finaliza e bate de pé esquerdo na diagonal. E faz o gol contra o Felipe Alves. Bonito gol do Pedrinho. Pra mim, o Corinthians, embora não tivesse muito distante de ser brilhante no primeiro tempo, e tomou 1-0 no primeiro tempo, o Corinthians já estava melhor que o Fortaleza. Ele podia terminar o jogo até fazendo 1-0 ou empatando 0-0, deu azar de tomar o gol do 1-0 do Osvaldo. E no segundo tempo era um jogo equilibrado, mas o que fez a diferença foi a atuação individual do Pedrinho, que foi o melhor em campo na quinta-feira contra o Montevideo e o Wanderers, e foi o melhor em campo hoje de novo. Foi a semana do Pedrinho. Edmundo, e esse golaço do Danilo Avelar? É um golaço. Olha aí, ó. Uma pancada do Danilo, botou lá dentro. E aí confirmando a vitória do Corinthians por 3-1zinho. O PVC falou bem, né? O jogo no primeiro tempo muito equilibrado, mas o Corinthians já mostrando um conjunto melhor, né? O Pedrinho realmente está com a repetição de jogo. Todo mundo adora o Pedrinho, né? A gente até fala, o que falta pro Pedrinho? O que falta o Pedrinho? É o físico, não é? Tem que jogar por dentro. Vai jogar de meia centralizado, vai jogar aberto. Eu gosto mais dele assim. Mas ele me desmentiu, né? Meu comentário foi por água abaixo. Porque o Pedrinho falou que gosta de jogar centralizado, que ele já jogou assim. Então, se ele gosta, quem sou eu para falar que não? Mas eu gosto quando ele faz aquela jogada do gol dele. 1 contra 1, balança pra cá, balança pra lá, o zagueiro não sabe pra onde que ele vai. E aí ele bate foi com a direita, né? Foi com a esquerda. Quem? O Pedrinho? Com a direita. Foi com a direita, não foi não? Foi com a direitinha, pega meio mascado. Ele leva pro lado direito, vai saindo do zagueiro, não vamos colocar aí daqui a pouco. Mas o pé direito ele dá o golaço, jogada aí, PVC. Presta atenção, olha lá, ele leva pra direita. Balança, vem pra cá, vai pra lá. É até mais fácil bater com o pé direito dali, né, olha lá. Foi, né? Foi direito. É porque saiu devagarzinho o chute, né? Mas o jogador que tá fazendo a diferença nessa parte, quem fazia mais essas jogadas era o Cleison. Agora tem o Cleison e o Pedrinho, ganha opções ofensivas, que é o que a gente sempre fala do time do Corinthians. Precisa produzir mais ofensivamente. Aí tem o Matheus Vital que entra, dá um passe bonito. Aí o Bocelli agora entrou, fez gol. Isso é bom pro Corinthians. E o Corinthians sobe na tabela. O Corinthians tem um jogo a menos, né? Tem o Goiás, e esse jogo vai ser em casa? Itaquera dia 7. O Corinthians vence esse jogo, ele entra no G4. Ou seja, tem um elenco. Tem o Palmeiras domingo primeiro. Não, claro. É uma outra coisa. Pega a classificação de hoje, joga os 3 pontos do Goiás. Se ele ganhar do Goiás, ele estaria em quarto lugar. Assim, a minha análise é essa. Aliás, fazer o seguinte: tem a classificação fácil aí? Se tiver na mão, colocamos agora então a classificação para ver como é que fica o campeonato depois dessa vitória do Corinthians, a vitória do Flamengo que a gente acabou de mostrar. O Santos é o novo líder, tá aí, olha. 29 pontos o Santos, 27 Palmeiras, 24 Flamengo, o Galo vai para 21, São Paulo com a vitória do Maracanã diante do Fluminense, 21 pontos também, Internacional venceu, foi para 20 com um time reserva, o Internacional, Furacão 19, Corinthians 19, Goiás 17, Botafogo 16. Então vamos seguindo aí com toda a classificação. Depois o Corinthians iria a 22 se ele tivesse vencido o Goiás no jogo atrasado, né? Ou se vencer, ele teria 22 pontos. Tá, Bahia 16, Grêmio 15, Ceará 14, Fortaleza também.
Vasco com empate 13 pontos, Cruzeiro 10, zona de rebaixamento, Fluminense e Chapecoense 9 pontos cada, CSA 6, Avaí 5. Volta à primeira página então, por favor, já que estamos falando do Corinthians, Taizinho e PVC. Então, aí o que o Zinho está falando, né, Zinho? O Corinthians tem 19 pontos, se ele ganha do Goiás, ele vai a 22. Claro que tem a rodada que vem, porque o jogo do Corinthians e Goiás não é nesta quarta-feira, que tem Libertadores, é na outra quarta-feira. Você diz o jogo contra o Goiás dia 7 de agosto, 7 de agosto, na Arena do Corinthians em Itaquera. Mas eu acho que assim, o Corinthians tem uma semana boa, muita gente, né, fala da parte ofensiva. O Corinthians fez 5 gols, né? Juntando o meio de semana foi 2-0 e hoje 3-1. Você quer ver um detalhe? O Corinthians, depois da parada da Copa América, ele jogou contra o CSA e finalizou 26 vezes. Gol de 1-0. 9 no gol. Aí ele jogou na semana passada contra o Flamengo. Finalizou 13 vezes. 1-1. E hoje ele finalizou mais que o Fortaleza de novo. Ou seja, dos 3 jogos do Brasileirão depois da parada da Copa América, ele sempre finalizou mais do que o adversário. E só teve menos posse de bola contra o Flamengo. O Flamengo é um time que gosta muito de ter a bola. Para você ter um nível de comparação, o último jogo antes da Copa América do Corinthians tinha sido Corinthians e Santos na Vila Belmiro. Que o Corinthians chutou no gol nenhuma vez. Chutou 2 vezes. Melhorou. Gol fora. Para uns a parada não foi boa, né? Mas pro Corinthians tá parecendo que foi. Melhorou o Corinthians. O Denis Andrade está dizendo o seguinte: Carille ajustou o time no vestiário. Corinthians voltou outro para o segundo tempo. Vocês viram mudança do primeiro para o segundo tempo? Foi uma virada de jogo. Eu entendo um pouco diferente. Acho que o jogo estava equilibrado o tempo inteiro, mas eu acho que o Corinthians no primeiro tempo já estava incomodando. Então, o Corinthians é um time que não brilha. Então, não, o Corinthians não amassa o adversário. Então, é sempre aquele jogo meio murrinha, mas o Corinthians estava jogando com posse de bola, 64% de posse de bola chegou a ter no primeiro tempo, e finalizando mais que o Fortaleza. Aí tomou o gol. Aí quando ele volta e faz 3 gols, fala, mudou o jogo, fez 3 gols. Mudou, virou o jogo, né? Transformou o jogo. Tá entrando para brigar pelo campeonato o time do Corinthians, Edmundo, com essa vitória? Eu gosto muito do time do Corinthians individualmente. A gente repetir a escalação. Se a gente repetir a escalação do time titular, você vai ver que é um bom time. Futebol se joga com 11. Claro que quando você tem uma sequência de jogos, é importante você ter um elenco forte. Mas eu gosto da escalação do time. Só que o Carille insistiu que na parada da Copa América ele ia trazer um time diferente. E não foi assim nos amistosos, não foi assim nos primeiros jogos, né? A vitória magra contra o CSA, o empate contra o Flamengo. E aí contra o... Como é que é lá? O Wonderful lá? Wanderers. Não foi assim também, apesar da bela vitória, da vitória de 2-0 que encaminha a classificação. Hoje não. Hoje um primeiro tempo discreto, apesar de ter uma qualidade maior, mas um segundo tempo excelente, mas muito pela individualidade. Eu acho que o futebol brasileiro tem que recuperar isso, tem que recuperar a individualidade, tem que dar liberdade de expressão para os seus atletas. O Pedrinho é um menino de muita qualidade, ele não pode ficar preso a se limitar a marcar lateral. É claro que um jogador, por exemplo, o Dudu marca muito lateral, mas ele é mais experiente, já está chegando perto dos 30 anos, então ele sabe que ele tem uma obrigação tática e depois ele tem liberdade para criar. Um menino como o Pedrinho vai ficar muito na cabeça dele as obrigações. Primeiro as obrigações, né, Zinho? A gente foi jovem, depois a liberdade de vou obedecer o treinador, vou ter que obedecer. E aí não, eu acho que o Carille tem que chamar, eu sou muito a favor do que faz o Renato no Grêmio. Bota a mão aqui no ombro, chama e conversa e tem a percepção das dificuldades do atleta. E dá liberdade a ele para ele exercer a sua profissão. Ele é um menino que tinha lá as dificuldades físicas, acho que são 3 ou 4 anos, 3 anos e meio que ele já está
no time principal, já é mais do que suficiente. A gente viu o Gerson sair do Fluminense para ir para a Itália magrinho. A gente viu o Vinícius Júnior tem 1 ano só de Espanha, já está forte, assim como o Gerson. Então já estava mais do que na hora do Pedrinho encorpar e ganhar personalidade para poder ser protagonista na equipe do Corinthians. E eu acho que a necessidade também faz o atleta reagir. E hoje foi assim. O Corinthians saiu perdendo o jogo e a necessidade fez com que o Carille mudasse. E a mudança também tem que vir de espírito, tem mudança de atitude. E acho que foi isso que fez o Pedrinho. Chamou o jogo um pouco para ele, porque ele tem qualidade. É mais fácil ele fazer a jogada de qualidade técnica do que o Bozelli, né? Do que o Ralf, né? Do que os jogadores com limitações técnicas. Aí os outros que têm complexidade física têm que fazer o trabalho dito trabalho sujo, de marcação, de correr. Esse é o esporte coletivo, ele funciona assim. No futebol de hoje, as obrigações estão muito parecidas. A gente está cobrando do volante que entre na área, que faça gol. Né? Eu ainda sou um pouquinho antigo. Eu acho que quem tem que fazer o gol é o centroavante, quem tem que criar são os meias e os volantes têm que marcar. Acrescente a isso ser um pouco teimoso também. Também tem a teimosia, mas sabe o que eu acho? Fica muito preso aos números, às obrigações táticas e esquece um pouco a liberdade de expressão, a categoria. Um menino desse não pode ser limitado. Ele tem que jogar livre, jogar solto. Ele tem que aflorar o que ele tem de melhor, que é a qualidade técnica. E o Danilo Avelar, cara, é um jogador que eu gosto e que eu tenho que cumprimentar. Se eu encontrar ele, eu vou dizer parabéns, porque jogar com a pressão que ele jogou, passar por cima das dificuldades que ele passou, vestindo a camisa do Corinthians, não é para qualquer um. E hoje posso dizer que ele é um dos principais jogadores do time. Um papo de torcedor. 2 coisas que eu escutei hoje aqui na redação. A hora que o Corinthians empatou o jogo, ouvi burburinhos assim: o Carille agora vai recuar o time. O que vocês têm a dizer sobre isso? Não aconteceu isso. Agora, não aconteceu. Vou voltar a dizer o que eu estou... Depois da Copa América, o Corinthians finalizou mais que o adversário em todos os jogos e teve mais posse de bola em todos os jogos, menos contra o Flamengo. Preto, os técnicos têm que evoluir, tem que andar para frente. Você viu o Botafogo do Barroca hoje? Ele tocava, mas era horizontal. Né? Ele jogava, ele era vertical, ele jogava para frente, ele procurava o gol. Né? O time do Carille não pode só ficar lá atrás o tempo todo. Uma hora ele tem que perceber que ele tem Cleison, que ele tem Pedrinho, que ele pode vencer o jogo, que ele pode vencer o jogo. Né? E eu acho que foi isso que ele fez. Eu acho que ele está abrindo um pouco o horizonte dele. Assim, também falta experiência para o Carille, apesar dos 2 títulos paulistas, do título brasileiro, falta para ele confiança. Eu não estou dizendo que a diretoria, que a torcida não confiam nele, não é isso. É autoconfiança de soltar um pouco mais o time dele. E acho que a vitória só se deu hoje porque ele soltou um pouco mais o time dele, finalizou mais, e aí na habilidade de jogadores que tem essa categoria, que é o Pedrinho, individualmente ele apareceu. Agora que o jogo vai ser esse domingo que vem, né? 7 da noite. Corinthians domingo e Palmeiras. Que vem, Corinthians e Palmeiras em Itaquera. O Palmeiras, no ano passado, o Flamengo perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro em 5 rodadas depois da parada. O Palmeiras perdeu dessa vez em 3. Só que o Palmeiras perdeu em 3 e perdeu a liderança na 12ª rodada. Que a 12ª rodada do ano passado foi quando parou, né? Agora parou antes. Daquela vez o Campeonato Brasileiro parou. Na 12ª rodada, o Palmeiras era 7º colocado, 8 pontos atrás do Flamengo. Agora, o Palmeiras é 2º colocado, 2 pontos abaixo do Santos. Mas ele não pode deixar o Santos abrir. O Santos vai jogar contra o Goiás, na Vila Belmiro. E o Palmeiras vai visitar o Corinthians em Itaquera. Olha a situação que se enfiou o Palmeiras. Ele pode perder o Clássico e o Santos abrir 5 pontos e o Flamengo empatar. O Santos vai ter o Ceará pela frente. O Goiás.
O Goiás na Vila Santos tem Belmiro. o Goiás na Vila Em Belmiro. casa. E o Palmeiras pode perder, deixar o Santos abrir 5 pontos e ficar em segundo lugar empatado com o Flamengo. Tem aí os E o próximos Corinthians? jogos que a gente tinha combinado, do Palmeiras, do Santos, do Palmeiras e do Flamengo? Os 3 próximos jogos? Tem aí? Até porque a gente entrou nesse assunto, então. Só um detalhe, só um segundo, por favor. Arbitragem do jogo do Corinthians em Fortaleza? Tudo tranquilo. O Wilton Pereira Sampaio que apitou. Tudo bem? Tudo bem. Nada jogo, para ser boa discutido. arbitragem, nada. Então vamos em frente aqui.